Muito bem, mais de 100 cidades de 23 estados brasileiros, além do Distrito Federal, registraram manifestações no domingo a favor da prisão após condenação em segunda instância. Nós fizemos ontem uma ampla cobertura desses atos que repercutiu muito nos portais de notícia. Em São Paulo, que tradicionalmente realiza as maiores manifestações, a mobilização ocorreu na Avenida Paulista. Também houve manifestações no exterior, em cidades como Nova York, Boston e Lisboa. Além da defesa da prisão em segunda instância, os grupos que foram às ruas também pediram apoio ao pacote anticrime de Sérgio Moro e protestaram contra o fundão eleitoral. Em entrevista ao Jornal da Manhã desta segunda-feira, o procurador Deltan Dallagnol da Lava Jato falou sobre as manifestações de domingo. Solta aí, Robson. Acho que essa manifestação, a adoção de posturas por parte da sociedade tem um valor em si mesmo, independentemente do resultado. Quanto ao resultado, eu acho sim que é possível a gente chegar lá, é possível essa mudança, é possível que essa mudança venha por meio do Congresso, basta a gente olhar para trás. Foram as manifestações de junho de 2013 que fizeram com que o Congresso aprovasse a Lei Anticorrupção e a Lei contra Organizações Criminosas, que regulamentou a colaboração premiada, que foram essenciais para que a Lava Jato viesse a existir, a acontecer e alcançar os seus resultados. Ou seja, as manifestações sociais geram efeito sim. Agora, muito para além do resultado, como eu disse, as manifestações sociais, elas têm um valor em si mesmas. Elas têm um valor de ganho em cidadania, em adoção de postura, em participação política, em participação do brasileiro na vida pública do país. E se nós queremos mudar o país, esse é o caminho. Daqui a pouco vamos repercutir outros detalhes dessa entrevista do Deltan Dallagnol, mas no momento falemos sobre a manifestação de domingo. Augusto Nunes quer começar? Olha, Felipe, eu disse ontem, repito, durante a cobertura que nós fizemos e repito aqui, que o que menos me preocupa são os números, né? A avaliação de quantas pessoas compareceram. O brasileiro, historicamente, não se manifestava em favor de ideias, né? Tinha sempre uma pessoa como alvo. Fora Dilma, o impeachment, diretas já foi talvez tenha sido a última campanha em torno de uma ideia a ser aceita, e não vamos nos esquecer que foi derrotada a ressurreição da escolha do presidente da República pelo voto direto lá pelo Congresso. E, no entanto, a campanha acabou sendo vitoriosa porque, com a vitória do Tancredo Neves no colégio eleitoral, cerca de um ano depois da rejeição do projeto que restituía esse direito, né, de eleger o presidente aos brasileiros, menos de um ano depois da derrota disso aí no Congresso. Bom, toda a campanha ela surge assim, sobretudo em torno de uma ideia. No caso, a volta, a ressurreição também, da possibilidade do começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. O que é que ficou claro? Os brasileiros crescentemente apoiam essa ideia. A vitória da campanha é inevitável. Ela cresce no Congresso, essa tese. Ela vai se impondo e é questão de tempo a aceitação por parte dos mais recalcitrantes. Ela vai ser vitoriosa, essa campanha. Quem tentar botar pedra no caminho que leva à vitória dessa campanha, corre o sério risco de não se reeleger. É bom que pensem nisso o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O povo está mostrando, como mostrou até de uma maneira pioneiríssima, na campanha, durante o processo de votação da reforma da Previdência. Quando o povo mostrou nas ruas que era a favor, também se tornou questão de tempo a aprovação dessa mudança importantíssima. Então é o seguinte, tentem convocar, para encerrar essa história de tamanho teve, foi grande, não foi grande, o povo nas ruas, 30 pessoas nas ruas podem começar um movimento histórico. E havia muito mais que isso. Agora, tentem convocar uma manifestação, os que se opõem à prisão depois da condenação em segunda instância, para ver quantos irão às ruas. Porque quem for às ruas está a favor
está engajado no que se pode chamar de movimento pró-corrupção, movimento pró-criminalidade. E quem foi às ruas ontem, eles representam, todos os manifestantes, representam a maioria dos brasileiros, as pesquisas comprovam isso, que exigem que o Brasil da Lava Jato não mude para pior, como pretendem 6 ministros do Supremo e um número ainda não mensurado devidamente de deputados e senadores, além dos ladrões que têm medo de ir para a cadeia, né? Compreensivelmente. José Maria Trindade. Olha, Felipe, hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. É importante como esta data foi muito bem marcada aqui em Brasília, com solenidades no Executivo, no Judiciário, no Legislativo, onde o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve, fez discurso. E a ideia geral, e todos os discursos, eram sobre a prisão depois da condenação em segunda instância. Todos falaram exatamente sobre este mal que se abate sobre um país e é incalculável. Por que incalculável? Porque a corrupção não se prende aos números ali das propinas que passam, não. Mas se prende também à qualidade do serviço prestado. A construção de uma ponte superfaturada e com pagamento de propina, ela não é, evidentemente, um serviço de qualidade. E há que se desconfiar desse serviço, porque falta a fiscalização, que é o principal papel do Estado, evidentemente, depois de construir a obra. Veja bem que nós construímos até usinas atômicas, né? É o caso de Angra 3, com dinheiro suspeito, ou seja, houve denúncia de corrupção, né? Então, isso é problemático, porque além de criar uma cultura no país contra a seriedade, contra a honestidade, acaba provocando desconfianças nas instituições e tudo que se reproduz. Então, é um câncer que tem que ser dissipado. Estranhamente, as pesquisas não indicam, e nós vamos falar de pesquisas daqui a pouco, né, de que esse é o principal assunto, é a principal preocupação. Isso porque as pessoas entenderam que há um controle sobre a corrupção e a prioridade agora é saúde, educação e segurança pública. Mas todo mundo concorda que esse é o primeiro passo. Sem a seriedade, sem a honestidade, não se pode ter o segundo, não se pode discutir números, resultado de governo, se o primeiro passo, ou seja, o combate à corrupção, a honestidade, não for atendido. Então, as manifestações vêm nesse sentido, de dar o recado seguinte: nós continuamos em alerta. É evidente que não seria mesmo uma manifestação de milhões, porque não há uma ameaça contundente e imediata, mas só a realização de manifestações assim, num domingo aqui em Brasília, Augusto, na cobertura eu disse que foi um domingo chuvoso, né? Um domingo de final de ano, onde se vai para confraternizações, onde se vai fazer as compras de Natal. Se reuniu muitas pessoas na esplanada dos ministérios, com carro de som, e até frases, a queima lá dos presidentes da Câmara e Senado, e o alerta para dizer o seguinte: o Congresso Nacional tem ido na contramão do que querem os eleitores e os cidadãos brasileiros, mas é um momento de se pensar. E os dois, presidente de Câmara e Senado, estão nas mãos com material muito importante: condenação, prisão na segunda instância. Legal, Zé Maria Augusto Nunes. Lembrando que o Grupo Jovem Pan defende institucionalmente a prisão após condenação em segunda instância e convoca ouvintes e espectadores a assinar no abaixo-assinado que está disponível no seguinte link. Anote aí, você que não anotou ainda, jp.com.br/prisão sem o tio, jp.com.br/prisão. Já são quantas assinaturas? Deixa eu olhar aqui o placar atualizado. Já eram mais de 125 mil ontem, já são 135, cerca de 135 mil assinaturas no abaixo-assinado a favor da prisão após condenação em segunda instância. Lembrando a todos que o plenário do Supremo Tribunal Federal reverteu a sua própria jurisprudência estabelecida em 2016, reverteu agora em 2019 por um placar apertado de 6-5. Houve uma grande pressão para que o tema fosse rediscutido, principalmente depois que petistas, tucanos, MDBistas foram alvejados pela Lava Jato. E lá no Supremo Tribunal Federal, como todos sabem, tem ministros que foram indicados pelo próprio Lula, que estava preso em regime fechado, condenado após
segunda instância, os ministros Dias Toffoli, atual presidente da Corte, e Ricardo Lewandowski. Tem ministro que foi posto lá pelo governo do PSDB, Gilmar Mendes, por Fernando Henrique Cardoso, que é muito amigo. O Gilmar é do Aécio Neves, que também foi alvejado por essas forças-tarefas. O Eduardo Azeredo, que era do PSDB, também estava preso e não havia sido expulso do partido. Só depois de muito tempo acabou pedindo a sua desfiliação. Eu sempre gosto de lembrar aqui a carta do economista Gustavo Franco, que saiu do PSDB dizendo que o partido hesitava em defender bandeiras liberais e também hesitava na questão ética a se posicionar de modo firme contra quem levantava a desconfiança da população, como é o caso até hoje do ex-senador Aécio Neves, que foi se eleger deputado federal justamente porque estava com a sua imagem manchada na praça. Então houve ali todo um movimento daqueles ministros ligados aos partidos e aos políticos que foram alvos de investigação para reverter a jurisprudência e impedir, portanto, a prisão após condenação em segunda instância. O Gilmar Mendes, numa dessas sessões plenárias, disse que o caso do Lula contaminou muito essa discussão, que é um grande ato de cinismo, porque o caso do Lula foi fundamental para esse pessoal interessado em reverter a jurisprudência fazer mais pressão para que o tema fosse rediscutido. Vários ministros sabem muito bem que a jurisprudência estabelecida recentemente não deve ser alterada assim de uma hora para outra conforme a conveniência política da ocasião. Mas foi isso que o plenário do Supremo Tribunal Federal fez, lamentavelmente, com o endosso da ministra Rosa Weber, que havia votado contra a prisão em segunda instância, mas considerava que a jurisprudência não deve ser alterada assim de uma maneira tão apressada. No entanto, acabou aí cedendo às pressões, mantendo, é verdade, aquilo que havia votado, mas ela defendeu o princípio de colegialidade durante muito tempo, votando de acordo com a decisão do plenário. Isso, pelo menos, ela tem melhor do que Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que chegaram a revogar prisões após condenação em segunda instância, dizendo que os tribunais de segunda instância precisavam fundamentar, quer dizer que havia risco de fuga, risco de atrapalhar a investigação, etc. Mas a ministra Rosa Weber se juntou à ala libertadora do Supremo Tribunal Federal, o que não acontece em algumas outras questões em que esse pessoal anda junto e ela separado. Vamos ver aí como é que vai ser o comportamento da ministra em outras decisões, e o Celso de Mello também se junta muitas vezes a esse pessoal, mas ele se defendeu, dizendo que defende isso há 30 anos, etc. Não mudou de posição, ao contrário de Dias Toffoli e de Gilmar Mendes. Eu sempre gosto de lembrar, e é importante lembrar, que o Dias Toffoli até fevereiro de 2016 se dizia desde sempre defensor da prisão após condenação em segunda instância, quer dizer, contrário à necessidade de se esperar a avaliação do recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Há uma entrevista dele em vídeo que eu tirei lá do baú no começo de 2018, se eu não me engano, e volta e meia ela circula pela internet novamente, em que ele dizia isso. E aí, em outubro, acabou votando contra a prisão em segunda instância. Felizmente, naquela ocasião foi vencido, e a única coisa que aconteceu de relevante entre fevereiro e outubro para que ele mudasse de posição foi que o Lula foi indiciado justamente no caso do triplex do Guarujá por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e, naquela ocasião ainda, falsidade ideológica. Os dois primeiros crimes levaram o Lula a ser condenado no caso do triplex e cumprir pena em regime fechado. Então a gente está vendo essa conveniência política servir de base para mudanças nas regras vigentes. E aí, muitas vezes, as pessoas dizem, Augusto Nunes, eu sempre gosto de voltar a esse ponto, que não adianta fazer nada, porque tudo vai acabar em pizza. Não adianta, esse pessoal manda, tem lá os seus sabujos no Supremo Tribunal Federal. Não adianta sim. Adianta sim que cada um faça a sua parte, que exerça a sua responsabilidade individual, porque cada vez mais fica escancarado ficam escancaradas essas manobras que são feitas para soltar aqueles bandidos, aqueles corruptos, aqueles lavadores de dinheiro. Portanto, quanto mais pressão popular houver, quanto mais os investigadores que agem com honestidade, com empenho para trabalhar pelo Brasil fizerem o seu trabalho, mais aqueles que precisam blindar os corruptos se expõem
e ficam à vista da sociedade. E aí a pressão pode ir aumentando e causar alguma mudança numa situação que ainda pode vir por aí. Por isso a gente espera que a pressão não arrefeça para que a prisão após condenação em segunda instância seja restabelecida de uma vez por todas pelo Poder Legislativo, a quem cabe fazer isso. Porque realmente tanto a colaboração com a justiça, chamada de delação premiada, quanto a possibilidade do uso de prisão preventiva, com mais rigor, né, mais eficácia, e o começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância, foram dois instrumentos importantíssimos utilizados pela Lava Jato. Então essa manifestação é também uma manifestação de apoio à Lava Jato, ao ministro Sérgio Moro, que simboliza a Lava Jato, embora já esteja fora, né, da carreira de juiz. É um recado que o povo manda fundamental, tem que fazer isso, tem que continuar exercendo pressão e esquecer essa bobagem de que tudo termina em impeachment. Vejam os avanços conseguidos. A Lava Jato, por exemplo, não para. E os desdobramentos dela não cessarão, como não cansa de lembrar aqui o nosso Zé Maria Trindade. O trem partiu da estação. Nós vamos falar disso depois, presumo. Agora, hoje está aí o nosso, nestas últimas horas, o que está repercutindo também é a revelação, são as últimas revelações do Marcelo Odebrecht, envolvendo o Lula. O Lula é o bandido, o Sérgio Moro é o xerife. E isso está ficando cada vez mais claro na cabeça dos brasileiros, mesmo os que são menos informados. Que outros aí que já há muito tempo perceberam que o Lula é um farsante e que o Sérgio Moro age como um homem da lei. Então essa campanha, ela tem que continuar. A Jovem Pan, mais uma vez, se expõe corajosamente aí na luta pela justiça, pelo bem. E nós estamos aqui para continuar contando essa história que vai chegar sim a um final feliz para o Brasil descer.